a Transparência Brasil acionou o Tribunal de Contas da União contra o auxílio folga criado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. A Marília Ribeiro traz os detalhes aqui pra gente. Na véspera do Carnaval, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, assinou atos administrativos que incrementam gratificação por desempenho e permitem a indenização por venda de folgas aos servidores da casa. Com o pagamento desse dinheiro extra, servidores poderão receber mais que o teto constitucional do funcionalismo, que é de R$ 46.366,19. Uma das medidas de Alcolumbre é a chamada licença compensatória, que permite que os servidores da casa tenham direito a uma folga a cada 3 dias de trabalho. As licenças poderão ser acumuladas em até 10 dias no mesmo mês, mas caso o servidor não queira a folga, ele poderá vender na forma de indenização. Ressaltando que o valor da licença vendida não contará na base de cálculo do salário e também não servirá para fins previdenciários. Se o servidor não tirar os dias de folga ou não solicitar o pagamento, elas serão prescritas em 6 meses. A decisão do presidente do Senado não foi bem recebida por organizações. E na última semana, a ONG Transparência Brasil acionou o Tribunal de Contas da União para derrubar o penduricalho. Na representação, a ONG classificou o benefício como uma clara afronta aos princípios da motivação e do interesse público nos atos administrativos. A ONG também alega que a medida é o resultado de uma decisão unilateral do presidente do Senado, sem qualquer publicação sobre impactos financeiros e disponibilidade orçamentária, além de não apresentar critérios claros. A organização pediu ainda que o TCU mande o Senado informar quais estudos de impacto financeiro foram realizados de forma prévia e comprovar a disponibilidade de recursos. A ONG também pediu explicações sobre os motivos que levaram à criação do benefício, bem como a sua relevância para a sociedade. De Brasília, Marília Ribeiro. Bem, Mano Ferreira e Diogo da Luz seguem conosco aqui nesta manhã de domingo. Mano, esse é um daqueles casos em que a gente fica ali indignado, né, observando que parece que vai se criando uma casta diferenciada de brasileiros, né, e infelizmente é algo que não deveria ter essa sinalização, pelo menos a meu ver, partindo da classe política, ainda mais no momento em que a gente está pensando em cortar aqui, cortar acolá, enfim, sinalizar que o país precisa produzir mais e andar mais e não criar benefícios, né? Qual é a tua impressão, Mano? Exatamente, Nonato. A minha impressão é que os nossos políticos, a nossa elite política em Brasília vive de forma desconectada da realidade do nosso país. A gente fala sobre a necessidade de um ajuste fiscal que consiga fazer com que as contas do governo caibam naquilo que o governo arrecada, porque nós temos um déficit estrutural há anos nas contas públicas e, ao mesmo tempo, falamos da criação de novos benefícios, quando sabemos que, em qualquer contexto econômico, a primeira premissa necessária para que um aumento salarial ou de benefício seja possível é ter dinheiro. E nós não temos. O dinheiro acabou, as contas não fecham. O que a gente está vendo é inflação. Me lembra também que recentemente tivemos o Prêmio Nobel de Economia para 2 economistas, Robinson e Acemoglu, que escreveram um clássico já contemporâneo chamado Por que as Nações Fracassam?, onde eles dividem as instituições políticas em 2 modelos. As instituições inclusivas, aquelas que são baseadas em fazer com que aqueles que não têm oportunidade se integrem na economia de mercado, e as instituições extrativistas, onde o aparato do Estado funciona para extrair recursos da sociedade em nome dos benefícios da casta que domina o próprio Estado. Infelizmente, notícias como essa mostram como estamos longe ainda no Brasil de termos instituições verdadeiramente inclusivas e como multiplicamos as práticas extrativistas das instituições que explicam por que o nosso país segue fracassando. Alcolumbre está pagando as dívidas da campanha para a presidência do Congresso.
E, Nonato, você falou muito bem. O brasileiro vai ficando cada vez mais indignado com a criação e fortalecimento dessas castas que tem no Planalto Central. E eu pergunto a você que nos acompanha, tem algo mais perigoso para uma democracia que desse descolamento que as pessoas que estão no Planalto Central, no alto do poder, fazem de todos nós brasileiros? Esse sim é o verdadeiro risco, porque com essa desconexão o brasileiro vai se irritando, se irritando, se irritando e acaba ficando cada vez mais propenso a votar num salvador da pátria. E esse salvador da pátria, muitas vezes, ele é muito mais do que um democrata.